Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórios a todas as pessoas e em todas as épocas. Esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com seu povo e também a norma do julgamento de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. É claro que a salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, mas o fruto produzido por aquele que está salvo em Cristo é a obediência aos mandamentos de Deus. Hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre a lei de Deus. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar. A obediência aos mandamentos de Deus pelo poder do Espírito Santo desenvolve plenamente o caráter cristão. É evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Preparados então para o nosso estudo de hoje? Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, amado Deus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Dai-nos discernimento e entendimento. Perdoa os nossos pecados. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Êxodo capítulo 19, todos os olhares se fixavam na montanha. Seu pico achava-se coberto de uma espessa nuvem que, escurecendo gradativamente a visão, estende-se para baixo, até que toda ela se encontra envolta em mistério. Relâmpagos rasgam a escuridão, enquanto trovões ecoam e tornam a ecoar. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. É o que dizem as Escrituras. Tão poderosa foi essa manifestação majestosa da presença de Deus que todo o Israel tremeu. Repentinamente, os trovões e a trombeta cessaram, deixando no ar um soleníssimo silêncio. Depois, Deus falou de entre a espessa nuvem que envolvia, enquanto permanecia sobre a montanha. Movido por profundo amor a seu povo, ele proclamou os 10 mandamentos. Ao conceder sua lei no Monte Sinai, Deus não apenas revelou a si mesmo como a majestosa e suprema autoridade do universo, ele também se revelou como o redentor de seu povo. Pelo fato de ser o Salvador, ele não apenas chamou a Israel, mas a toda a humanidade. Veja comigo Eclesiastes capítulo 12 e o verso 13. E diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, não somente do povo de Israel, mas de toda a humanidade. A obediência a esses preceitos, então, são abrangentes e autorizados e fazem com que a nossa relação com Deus e com o próximo seja mais estreitada. Mas quais são os 10 mandamentos? Vamos ler comigo Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. E diz assim o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os 10 mandamentos, portanto, são amplos em sua abrangência, tão breves que até mesmo uma criança pode facilmente memorizá-los, mas ainda assim são tão amplos que abrangem a qualquer pecado possível. Os 10 mandamentos representam um resumo de todos os princípios corretos aplicáveis a toda a humanidade em todos os tempos. Dizem as Escrituras: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Acabamos de ler. O Decálogo, as 10 palavras ou os 10 mandamentos, consiste de 2 partes, indicadas pelas 2 tábuas sobre as quais Deus escreveu a sua lei. Veja Deuteronômio capítulo 4, verso 13. E diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Os 4 primeiros mandamentos regulamentam nossos deveres para com o Criador e Redentor, ao passo que os 6 últimos orientam os deveres para com as demais pessoas. Essa divisão em 2 porções deriva dos 2 grandes princípios de amor sobre os quais opera o reino de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Lucas capítulo 10, verso 27, Deuteronômio 6, 4 e Levíticos 19, verso 18. O primeiro mandamento orienta quanto à adoração exclusiva ao único e verdadeiro Deus. O segundo mandamento proíbe a idolatria. O terceiro proíbe a irreverência e o perjúrio, que envolve a invocação do nome divino. O quarto mandamento requer a observância do sábado e indica o verdadeiro Deus como o Criador dos céus e da terra. O quinto mandamento requer que os filhos se submetam a seus pais, sendo eles os agentes divinamente indicados para transmitir sua vontade revelada às sucessivas gerações. O sexto mandamento protege a vida, considerando-a sagrada. O sétimo mandamento estimula a pureza e protege a relação matrimonial. O oitavo protege a propriedade. O nono preserva a verdade e proscreve o perjúrio. E, finalmente, o 10º mandamento atinge as raízes de todo relacionamento humano ao proibir a cobiça daquilo que pertence aos outros. É interessante também que Deus não confiou sua lei à desatenta mente humana que facilmente esquece das coisas, mas gravou-a com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, de modo que ela pudesse ser preservada no interior da arca do tabernáculo. Tendo em vista ajudar os israelitas na aplicação dos mandamentos, Deus lhes outorgou leis adicionais, as quais detalhavam o relacionamento que eles deveriam manter com Ele e uns com os outros. Algumas dessas leis adicionais focalizavam os assuntos civis de Israel, que são as leis civis. Outros regulamentavam as cerimônias dos serviços do santuário, que são as leis cerimoniais, por exemplo. Deus comunicou essas leis adicionais ao povo por um intermediário, que
que é Moisés, o qual as escreveu no livro da lei e os colocou ao lado da Arca da Aliança. Olha Deuteronômio capítulo 31 e o verso 26. E diz assim: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da Arca da Aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Portanto, essas leis adicionais estavam ao lado da arca e não dentro da arca, como Deus mandara fazer com o Decálogo. Essas leis adicionais tornaram-se conhecidas como o livro da lei de Moisés, ou simplesmente como a lei de Moisés. No próximo estudo, vamos aprender sobre o propósito da lei de Deus. Então, meus queridos, as Escrituras declaram: bem-aventurados todos os que andam na lei do Senhor, cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. As bênçãos da obediência são muitos: a iluminação e sabedoria, paz, justiça, vida moral pura, conhecimento da verdade e da vontade divina, proteção frente às enfermidades que enfrentamos, longevidade, a certeza de que as orações das pessoas serão atendidas. Enfim, meus queridos, são inúmeras as bênçãos concedidas por Deus. Convidando-nos então à obediência, Deus promete abundantes bênçãos. Quando respondemos positivamente, tornamo-nos seu especial tesouro, um reino de sacerdotes e nação santa, elevados sobre todas as nações da terra. Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Pai querido, amado e santo Deus, nos ajuda, Senhor, a termos um conhecimento profundo acerca da Tua lei e da Tua vontade. E dai-nos o poder do Teu Espírito Santo para colocarmos em prática tudo o que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.